Para todo o Brasil, Cláudio. Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Eu trago aqui novidades sobre o caso Jorge Messias, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que Lula indicou para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Dá uma confusão danada. O que se verificou era um crescente número de senadores hostis a essa indicação, seja por reação ao próprio governo Lula, seja por reação mesmo ao comportamento de Jorge Messias ao longo da chefia da Advocacia Geral da União, tomando decisões ou flertando com medidas autoritárias de censura. Também ele acabou com isso ofendendo o seu próprio público, digamos assim, os evangélicos, com acenos à questão do aborto. Enfim, o fato é que a atuação de Jorge Messias não o ajuda muito. Enfim, ele torna essa indicação uma candidatura pesada para que o governo conduza. E o governo já tem lá os seus próprios problemas de relacionamento com o Congresso Nacional. Bom, o presidente Lula ganhou tempo, conseguiu fazer com que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sob protestos, adiasse a sabatina de Jorge Messias, que estava marcada para a próxima quarta-feira, dia 10. E na sabatina é assim, ele é sabatinado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovado ou não, e havia uma grande chance dele ser reprovado já na CCJ, mas, enfim, independentemente do resultado, a indicação tem que ser votada no plenário da Casa. E também no plenário a situação de Jorge Messias continua sendo muito ruim. Os números até agora indicam a sua rejeição. Mas, de qualquer maneira, tudo que o governo queria, o presidente Lula, como estratégia para tentar reverter votos, era ganhar tempo, e conseguiu. Ontem o presidente acabou fazendo chegar a Davi Alcolumbre recados muito curiosos assim, nessa história toda. Ele mandou dizer, ele fez do relator escolhido por Alcolumbre para o caso de Jorge Messias, fez do relator Weverton Rocha, um senador do Maranhão, uma espécie de garoto de recados. Chamou o Weverton no Palácio Planalto e mandou dizer a Alcolumbre duas coisas. Primeiro é que qualquer dia desses liga para ele, talvez até segunda-feira. Como se tivesse alguma dificuldade o presidente de pegar, já ter feito isso, né, de ter ligado para o presidente do Senado, que é aliado dele, né? Mas Lula claramente está muito irritado, digamos assim, com essa rebeldia do presidente do Senado. E o outro recado foi, olha, se ele insistir nessa sabatina do dia 10, não adiar, eu vou ao Supremo Tribunal Federal, vou judicializar isso. Ninguém mais, né? Talvez não exista nenhum brasileiro que sabe tanto o poder, né, do presidente Lula junto ao Supremo Tribunal Federal como Davi Alcolumbre. Ele sabe que o Lula consegue o que quer no Supremo e também conseguiria adiar na marra essa sabatina. E aí ele fez ontem um pronunciamento, Alcolumbre, em que volta a protestar contra o governo, diz que isso não tem precedentes, essa demora do governo de enviar a comunicação oficial dessa indicação, e tudo começa, todo o processo é deflagrado com a leitura dessa comunicação oficial. E é por isso que havia razões sim para o governo questionar, né, a questão regimental da leitura do documento. Se não tem documento, então não houve leitura. Não havendo leitura, não pode haver sabatina. Bom, o fato é que Alcolumbre recuou, meio que retomou o controle da situação, mas protestou contra o governo. Vamos ver. Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. Por fim, para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação, diante da possibilidade de se realizar a sabatina sem o recebimento formal da mensagem, esta presidência e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal determinam o cancelamento
do calendário apresentado. Exatamente como queria, como pretendia o presidente Lula, que nesse caso assumiu as funções de articulador político dele mesmo, né, do próprio governo, finalmente, né, as pessoas se ressentiam disso, mas só que ao fazer isso ele interferiu nos assuntos internos, ou interfere nos assuntos internos do Senado Federal. Ele tem uma articulação política chefiada pela ministra Gleisi Hoffmann, que é um zero à esquerda, né, aliás, bem à esquerda, por exemplo, do antecessor. É uma situação muito difícil do governo porque não tem interlocução fluida, digamos assim, com o Congresso Nacional. Mas o Lula conseguiu o que queria, ganhar tempo para tentar então reverter votos que hoje continuam desfavoráveis a Jorge Messias. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos, que nos traz notícias preocupantes envolvendo o Supremo Tribunal Federal.